Olá, turma! Tudo bem com vocês? Preparados para a correção das atividades da aula anterior? Vamos verificar o que vocês acertaram? Vamos lá, então. Na página 199, vocês irão acompanhar a prof com a correção. Então, a número 2 pedia para vocês. Quem publicou a notícia que você leu? Quem vocês responderam aí? Quem publicou foi o jornal Zero Hora Online. Aonde que nós conseguimos identificar isso, prof? Aqui embaixo, ó. Aqui está a informação de onde a notícia foi publicada, em que data e que ainda está disponível e também a data de acesso em que as pessoas que produziram o livro acessaram essa notícia para colocar aqui para gente, ok? Então, Jornal Zero Hora Online. A 3. Quem escreveu a notícia? Quem escreveu foi a Bruna Stria. Se é assim que se pronuncia, né? Onde está essa informação? Vamos localizar ela aqui. Como nos demais contos, o autor sempre aparece aqui embaixo. Nas notícias ou no gênero textual, notícia é diferente. O autor aparece aqui em cima, onde está escrito por Bruna e o sobrenome dela, ok? Então, foi aqui que vocês encontraram? Parabéns, muito bem. Então, essa é a questão de número 3, né? Essa é a 2, essa é a 3. A 4. Sublinhe no texto o subtítulo da notícia. Pinte o quadrinho que corresponde à informação do subtítulo. Aonde está o subtítulo? Vamos voltar aqui de novo e vamos sublinhar, então, o subtítulo. Esse daqui, em letras menores, é o subtítulo do texto, ou do gênero textual, a notícia. Ele fala que iniciativa surgiu em Porto Alegre e se espalhou por cidades brasileiras. Agora vamos ver aqui o que nós vamos marcar, porque nós temos que pintar o quadrinho que corresponde à informação do subtítulo. Ele fala sobre o projeto de doação de roupas que atingiu também outras cidades. Isso mesmo, essa alternativa aqui. A 5. Releia o primeiro parágrafo, o lead. Na letra A, complete as questões com as expressões do quadro. Por quê, o que, quando, onde, quem e como. Então, vamos lá. Primeira, o que nasceu em uma tarde fria? Um projeto de doação de roupas. Onde esse projeto nasceu? Em Porto Alegre. Quando ele nasceu? Em 2013. Por que aconteceu o projeto? Para aquecer o inverno de quem precisa. Como ele aconteceu? Espalhando cabides pela cidade para que qualquer um pudesse pegar ou doar um agasalho. E a letra B? Que expressão do quadro não foi usada nas questões acima? A expressão quem. E letra C? Em que partes da notícia é possível saber quem criou o projeto? É possível saber no título e no segundo parágrafo. Por quê? Porque o título ele diz jovens espalham cabides. Então quer dizer que os jovens espalharam cabides e foram eles os criadores do projeto. No segundo parágrafo, fala mais claramente quem são esses jovens e até a idade deles, né? Se vocês perceberam aqui. Muito bem, vamos para a próxima questão, então. Número... vamos lá aqui. Número 6. Onde nós falamos sobre o depoimento, né? Que está presente na notícia também. Então, a número 6 diz assim. Na notícia que você leu, há um depoimento. Letra A. O que diz esse depoimento? O depoimento é marcado por travessão. E esse depoimento diz que o projeto era apenas um teste. Ninguém esperava que desse tão certo. Quem é a autora desse depoimento? É a Luana Flores, uma das autoras do projeto. Como que a gente sabe que é a Luana Flores? Se voltarmos aqui, então, nós temos o depoimento dela. Não passava de um teste, ninguém esperava que desse tão certo. Conta Luana. Aí o narrador, ou quem está escrevendo, né? No caso, desculpa, não é o narrador, é quem produz ou quem escreve,
fala que quem deu esse depoimento foi a Luana, que é a administradora, então, do projeto. Ok, turma? Número 7. No primeiro parágrafo da notícia, a autora do texto escreveu: vem para aquecer o inverno de quem precisa. O que significa aquecer o inverno? Talvez vocês colocaram uma resposta diferente, de acordo com o que vocês compreenderam. Mas pode significar diminuir a sensação de frio, dar aconchego, transmitir amor por meio de cuidado e de atenção. Isso significa aquecer o inverno. Não o sentido literal da palavra, mas o sentido emocional, né? Quando você doa, você também doa amor, aconchego, né? E que demonstra que você realmente se preocupa com outras pessoas. A número 8. Releia o trecho. E deu. Os exemplos iniciais se multiplicaram por meio de outros voluntários. Letra A. A que se refere a expressão e deu? Vamos ver então. Refere-se ao projeto. O que deu certo? O projeto deu certo. E vocês deveriam também marcar o sentido que a expressão deu certo tem no texto. Acertou no presente oferecido? Obteve lucro? Foi bem sucedido ou aconteceu no momento adequado? Deu certo nesse trecho, no caso do texto, né? Que ele está presente, significa que foi bem sucedido. Esse é o significado da expressão, então, deu certo. E como a jornalista demonstra que o projeto deu certo? Explique com suas palavras. No caso do texto da notícia, ela fala sobre o aumento do número de voluntários, que aumentou e o projeto foi para outras cidades, além do Rio Grande do Sul. Vários outros estados também aderiram a esse projeto que acharam muito legal e interessante. Então, por isso, ela explica que o projeto deu certo. A 9. Escreva uma frase empregando a expressão dar certo no sentido que você assinalou, ou seja, no sentido foi bem sucedido. Então, vocês aqui deveriam escrever uma frase e aí a resposta é pessoal de cada um de vocês. Ok, turma? Muito bem. Corrigir então as atividades. Vamos para o nosso próximo assunto. E o nosso próximo assunto é gramática e nós vamos falar dos verbos de ação. Primeiro, você sabe o que é um verbo? Vamos primeiro ver aqui e identificarmos o que é um verbo. Turma, nós falamos sobre as classes de palavras. Nós já estudamos os artigos, já estudamos os substantivos, os adjetivos. Agora nós vamos falar sobre os verbos. Existem a classe de palavras verbos, ela é dividida em outras partes. Por exemplo, há verbos que indicam ação, há verbos que indicam estado e há verbos que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, ação, correr, nadar, pular. Estado, ser, estar, permanecer, ficar, que indicam o estado que você está. Fenômeno da natureza, chover, nevar, trovejar, ventar. Então, esses são os verbos que nós vamos aprender. Mas para nos aprofundar um pouco mais em cada um deles, nós vamos ir por partes. Hoje nós vamos aprender somente e reforçar somente os verbos de ação. Ok, turma? Ou seja, os verbos que indicam um movimento ou a capacidade de mover-se, de agir, de executar alguma coisa. São aquelas palavrinhas que vão dizer para vocês quando um sujeito da frase, uma pessoa, um objeto, enfim, que você está representando, está se movimentando, agindo, executando alguma coisa. E essas palavrinhas que indicam isso que a prof falou, elas são o verbo de ação, que indica a ação de alguém, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui de onde vêm os verbos de ação. Opa, aqui. Por exemplo, então, nós temos o substantivo varredor, certo? Um substantivo, varredor, ou seja, aquele que varre, ok? Só que desse substantivo, nós temos um verbo, ou seja, uma palavra que indica uma ação do varredor, que é varrer. Mas é diferente. Varredor é um substantivo que indica o nome de quem varre.
E o verbo varrer é a ação que o varredor provoca, que ele age. Entenderam? Outro exemplo também, nós temos o substantivo cantor, é um substantivo, uma profissão de quem canta, ok? E nós temos também o verbo cantar, que é a ação que o cantor produz. Ele canta. O verbo que ele faz, que ele está fazendo, é cantar. A ação que o substantivo está causando. E assim, para vocês conseguirem diferenciar, então, há substantivos também que indicam ações, mas somente o verbo é quem vai dizer quais são essas ações que eles estão praticando. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, lá no livro de vocês têm a número 1, que eu vou fazer junto com vocês, e aí vocês farão o restante, tá? Outra dica, gente. Os verbos em geral, os verbos de ação, de estado, de fenômeno da natureza, eles geralmente irão finalizar as palavras, né, que são os verbos, com algumas terminações. Por exemplo, ir, ar, ando, endo, indo, sempre com essas terminações. Se vocês encontrarem palavras com algumas dessas terminações, já vão saber que, em alguns casos, elas serão verbos e estão indicando uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Ok? Também, ir, or, geralmente termina com R, uma vogal R, ou no caso aqui, ando, endo, indo, que vocês irão aprender também mais para frente, tá? Então, vamos à primeira atividade, então. A número 1. Escreva, deixa a professora apagar aqui para não ficar atrapalhando. Escreva o nome do esporte que essas crianças praticam. Então, no caso, é o nome do esporte, não a ação que elas estão praticando, certo? Então, nós vamos escrever o substantivo. Esse daqui está praticando esporte natação. Esse daqui, corrida. E esta, o surf. Certo? Então, escrevam ali, natação, corrida e surf, ok? Vou colocar aqui para vocês, então. E essas palavras que nós acabamos de escrever aqui em cima, que é o esporte, o nome do esporte que essas crianças estão praticando, elas são adjetivos, qualidades, características para um substantivo? Não. Elas são substantivos? Sim. É o nome do esporte no qual elas estão praticando. São artigos? Não, também não. Então, letra B. O que as crianças fazem na prática destes esportes? Na natação, o menino nada. Corrida, o menino corre. E surf, a menina surfa. Então, as palavras que você usou para mostrar o que as crianças fazem, ou seja, a ação que elas estão fazendo, são verbos. Eles não terminam com ar, ir, or, porque eles não estão conjugados continuamente em outras situações. Eles apenas estão nos demonstrando. Por isso, nada, corre e surfa. Ou seja, para vocês entenderem, então, que os verbos de ação vão indicar o que nós estamos fazendo, o que um objeto está fazendo, a ação que está provocando, como ele está agindo. Certo, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Então, agora vocês vão escrever aqui na número 2 o verbo que cada criança está fazendo. A menina lê. O menino está fazendo o quê? Ele está fazendo outra ação e a menina também está praticando outra ação. E essas ações nós chamamos de verbo e vocês irão escrever aqui. A 3, vocês irão completar as frases usando os verbos de ação do quadro, porque os animais também provocam ações ou fazem ações. O movimento, a forma como eles se expressam também é uma ação. Eles estão praticando uma ação e vocês vão escrever aqui qual é a ação que cada um deles faz, ok? Depois, na 4, vamos escrever uma frase para cada um dos verbos. Brinca e fala. Mas, prof, pode ser brincar? Pode ser brincando? Pode ser brinquei? Pode,
vocês estão fazendo a concordância, ou vocês poderão fazer a concordância de acordo com a pessoa que vocês vão utilizar. Se vocês utilizarem eu brinco, já não vai ser brinca, certo? Ah, e se for a menina? Aí sim, a menina brinca. E se for nós brincamos. Então não precisa ser exatamente aqui da forma que está aqui. Você vai conjugar de acordo com a pessoa. O eu, tu, ele, ela, nós, vós, certo? Beleza. Então, aqui também nós temos uma esquina da poesia que eu gostaria que vocês lessem com a prof e depois sublinhassem aí no livro de vocês quais são os verbos de ação que vocês encontram nele, certo? E na próxima aula a prof corrige. A prof deixou também atividades no slide para vocês realizarem no encarte e praticar bastante o assunto verbo de ação, para vocês não esquecerem o que é. Ok, turma? Um abraço gigante para todos vocês, caprichem nas atividades e até a nossa próxima aula. Tchau!